Bem, eu vou começar falando aqui algumas coisas iniciais, né? Primeiro, para quem não me conhece, eu acho que só tem amigos na sala. Eu sou a Deise, né? Sou sócia diretora do Carreira Bistrô, uma consultoria de desenvolvimento organizacional, soluções de educação e engajamento. E a gente resolveu fazer essa série de lives porque esse ano a gente comemora 10 anos de Bistrô, que é uma vida, né? E não tinha como não comemorar, né? Eu já falei sobre isso, a gente resolveu fazer uma celebração adequada ao momento, né? Então a live acaba sendo um caminho bem interessante da gente poder falar de coisas que interessam a uma comunidade. Mas a gente resolveu dar um foco nas coisas boas, né? Acho que tem muito a ver com o DNA do Bistrô, falar de coisas boas. Então, inicialmente a gente pensou em 10 lives, na medida que a gente vai se deparando com temas como gestão, como comunicação, como negociação, como, enfim, comunicação, a gente começa a se encantar tanto que não dá para fechar num número tão certinho de 10. Então, provavelmente a gente vai fazer umas 15 lives nos meses de julho e agosto também, começamos na semana passada, com temas diversos. E eu peço a ajuda de vocês. A gente já tem uma programação definida até final de julho, mas qualquer tema que vocês entendam que seja interessante, passem para mim pelas redes, pelo e-mail, pelo WhatsApp, para que a gente possa atender também uma expectativa dessa comunidade, dessas pessoas tão especiais. Então, fico aqui, deixo aqui o meu pedido, para que a gente possa também receber sugestões de vocês, né? A conversa de hoje, gente, é com a Suzana Liskauskas. Espero que eu tenha acertado o sobrenome dela, né? Um sobrenome diferente, como ela também, uma pessoa super interessante. E nós escolhemos o tema empatia e comunicação. E quando a gente começou a falar sobre esse tema, a gente achou que seria legal que a gente olhasse a comunicação no ambiente corporativo sobre diversas perspectivas. Não só interna, mas também externa, né? Também como é que as empresas estão, neste momento, positivamente, né, lidando com os seus consumidores, lidando com a sua reputação e internamente com os seus colaboradores, com os seus líderes. E aí a gente não podia deixar de falar de empatia. Eu falei assim, poxa, acho que tem tudo a ver, né? Falar de empatia. Eu vou começar a trazer a Suzana aqui para a nossa roda, mas eu quero falar um pouquinho dela, né? E certamente ela também ela própria vai poder se apresentar da melhor forma. Mas a Suzana, ela tem um perfil muito interessante, né? A Suzana, ela é mestre em educação, gestão e difusão em biociência pela UFRJ. Suzana, já estou te chamando aí. Ela é especialista. Oi, Suzana! Estou Tudo começando a bom? falar de você. Tudo Boa bem? noite. Tudo bom, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar comemorando com vocês os Imagina. 10 anos. Que bom, eu também. Muito feliz mesmo dessa conexão que a gente acabou realizando, né? Então, eu estava dizendo aqui, Suzana, e me corrija depois se eu tiver deixado algo importante de fora. A Suzana, ela é mestre, ela é jornalista, né? Eu acho que tem que E começar também por aí. 10 Mestre em anos de educação, mais de 10 anos de redação. não é? Mas tem essa especialização em educação, que tem aí essa conexão Sim, comigo e com o Tro, em gestão e difusão de biociência pelo FRJ, especialista em neurociência, com foco em aprendizagem, não podia ser mais perfeita, é e isso. colabora com o Jornal Valor, com também o portal Convergência Digital, como produtora de conteúdo. Então, Sim, quando eu encontrei o currículo da Suzana, que o Márcio me apresentou, eu falei, nossa, que pessoa diferente, interessante, né? E aí foi amor à primeira vista, viu, Suzana? Nem tinha conhecido você ainda, mas o seu currículo me chamou muita atenção. Então, se eu deixei alguma coisa de fora, por favor, complemente, fale um pouquinho aí da sua vivência, que eu acho que vale a pena. então, boa noite, gente. Obrigada por fazer esse convite. Achei ótimo também. Eu adoro falar sobre o tema.
Não por acaso eu fui estudar neurociência, mas eu achei interessante porque, assim, como jornalista, eu tenho várias pontas dentro da comunicação, né? Eu costumo brincar que eu trabalhei em várias partes da fábrica de salsicha, né? É, no jornal, em redação, passei um bom tempo em comunicação corporativa, e aí em comunicação corporativa eu trabalhei dentro de empresa, tive empresa, fui gestora de grandes agências de comunicação, trabalhei no governo, na empresa pública, né, no governo federal, na Comissão de Valores Imobiliários, como chefe da comunicação. Então, em todos esses momentos, a comunicação sempre me chamou a atenção de como as pessoas enxergam a comunicação dentro de uma corporação e como usam pouco as ferramentas de comunicação, né? Como você tem um mundo aí para ser explorado e que às vezes é tão fácil, né? Tá ali, não é nenhuma ferramenta de tecnologia sofisticada, nada. É só você lidar com as suas competências humanas. É só ser humano, né? Acho que a gente Oi. pode. Ah, Não, não, apesar de você ter falado que é tão fácil, mas eu acho que é um desafio, porque exatamente o quanto que a gente se distancia desse nosso humano, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente vai também abordar hoje, né? Em relação a esse resgate. Mas exato. super legal. Acho que o teu perfil é interessante demais dessa composição de experiências. É. Suzana, para a gente para a gente começar aqui o nosso papo, e a gente tem que ser super aqui, né, atento ao tempo, porque uma hora passa voando, eu tenho feito uma pergunta inicial por uma curiosidade minha, e exatamente para poder brindar o título das lives, que é Vamos Falar de Coisas Boas. Então, antes da gente entrar no tema comunicação, me conta alguma coisa muito legal que você está fazendo, ou que você descobriu, ou que você, enfim, resolveu dar atenção nesse período diferente que a gente está vivendo. Pois é. Então, é um dia de cada vez, né? Todo mundo fala isso, né? Que, bom, eu, como pessoa de comunicação, jornalista, geminiana, e pessoa que nasceu uma semana antes do prazo, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, né? Já veio no DNA. E aí eu sempre tive que lutar contra a ansiedade, porque ela é nociva, né? Ela é boa para impulsionar a gente, né, da garra, da coragem, mas ela em excesso ela paralisa. E eu acho que esse momento é o momento em que todo mundo está muito focado em como combater essa ansiedade, que ninguém está livre dela nesse momento. Então eu brinco com os meus amigos que eu adotei a filosofia do antibiótico. Eu olho de 6 em 6 horas, de 8 em 8, no máximo de 12 em 12. Eu não foco no que vem assim muito depois, porque o mundo está ensinando agora, o universo está ensinando para gente que é viver o presente, é viver o agora. E aí, assim, tem dado certo, né? Claro que com altos e baixos, né? O antibiótico às vezes demora para fazer efeito, né? Mas uma outra coisa que eu venho também adotando junto com a filosofia do antibiótico é agradecer. Sempre terminar o dia e pensar, por mais que tenha sido muito difícil o dia, sempre tem coisas boas. Né? E pensar em pelo menos 3 coisas que foram bem legais durante o dia. Né? Eu acho que isso é um exercício bacana, né, de todo mundo fazer e agradecer, porque você vibra, muda a vibração, né? Por mais difícil que tenha sido, você está vivo, né? É claro que a gente está recebendo notícias não muito agradáveis e tristes, né? Assim, ao longo do período, mas se você olhar ali para suas pequenas conquistas, né? Você acordou mais um dia, você está bem, né? Você está ali com os familiares sob controle, deu muito certo uma ideia que você fez no trabalho, então eu acho que isso ajuda a gente a enfrentar mais 6, 8, 12 horas. Quando você me contou, eu tenho que falar dos bastidores, né? Quando a gente trocou, a gente bateu o papo para preparar a nossa conversa, você falou dessa lógica a filosofia do antibiótico, que eu achei tão legal que eu passei a adotar já, tá? E acabei de ver aqui o Léo Ferreira colocou, adorei a ideia do antibiótico. Então a gente já começou com uma dica muito legal. E essa coisa da gratidão, eu até trocando aqui com você, eu criei uma caixinha mesmo em casa e eu escrevo coisas que eu quero agradecer, porque eu acho que é isso, é a vibração, é a energia que faz a gente seguir, né?
E tem dia que a gente não tá muito legal, mas a gente olha, vai, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa caixinha também e falar, puxa vida, tô sendo injusta com a vida, né? Porque tem Exato. coisas muito boas acontecendo também, né? Eu acho que esse é o momento da gente valorizar pequenas coisas, né? Que às vezes no dia a dia pode passar ao largo, as pessoas não dão muita importância, mas Verdade. agora eu acho que as pequenas conquistas têm que ser celebradas. Sensacional, adorei. Temos aí uma dica ótima, pessoal, para começar a colocar em prática agora, né? O antibiótico é a gratidão. Bem, entrando no nosso tema, Suzana, que é delicioso, né? Você colabora com as grandes mídias, você tem a oportunidade de conversar com gestores, CEOs, empresários, né? E das maiores empresas brasileiras, o Jornal Valor é uma grande potência. E você está presente lá nas suas matérias, nos seus conteúdos. Então, assim, antes de eu até... Tem algumas perguntas que eu queria dirigir a você, mas antes de entrar nas perguntas, eu queria que você, de uma maneira sintética, mas ao mesmo tempo ampliada, se é possível, que você nos Difícil, falasse... né? Tenta. Acho que a nossa preparação, a gente ficou mais horas no telefone do que a gente vai ficar aqui, né? É Mas verdade. assim, um extrato daquilo, né? Exatamente esse panorama, né? Como você percebe, né? Aspectos relativos à comunicação que são boas práticas nesse momento. Então, assim, olhando essa comunicação de forma ampla, evidentemente a gente está falando do mundo corporativo, e aí, como eu te apresentei no início, seja para fora, seja para dentro, nas relações que esse mundo corporativo tem, que boas práticas e que você tem visto? Conta um pouco para a gente desse momento, na sua perspectiva. Eu acho que assim, os gestores, de modo geral, eles estão mais preocupados com a comunicação, né? A gente sempre fala, eu como participei de várias equipes de comunicação, externa, interna, e das minhas experiências que deram mais certo, eu tive muita parceria da alta direção da corporação, da empresa, da organização. E para isso, o gestor, às vezes, ele não tem não é aquela pessoa que tem, eu adorei uma câmera, vou aparecer. Não, né? Ele fica mais contido, mas é uma pessoa que se interessa. E se interessar já é muito. Então, o que eu tenho reparado é que mesmo os gestores e os líderes mais, assim, digamos, mais tímidos, né? Eles têm se preocupado em, aí eu tenho que fazer uma live. Eu tenho que olhar no olho do meu funcionário, né? E aí eu ouvi uma situação muito interessante essa semana passada, quando eu estava apurando uma matéria para o Valor, de um CEO que falou o seguinte para mim: eu acho ótimo a live, me dá mais trabalho, meu cérebro fica mais cansado, mas eu fico com 100% de atenção ali. E é diferente do que eu estivesse dentro da empresa, que às vezes eu estou falando com alguém, aí passa alguém, eu me distraio. Na live, eu estou 100% focada ali. E isso é muito importante porque muda a qualidade da minha comunicação. Então, eu estou percebendo que as pessoas, de um modo geral, estão vendo muitos ganhos, né, no home Opa, office. tô caindo aqui. Sabe o que foi isso? A minha cachorra, você acredita? Isso Deixa é eu o botar ao no vivo, né? O ao vivo acontece isso, mas pode seguir, por favor. Então, eu vejo as pessoas assim muito mais interessadas nas ferramentas de comunicação, né? E resgatando a questão da voz, do olho no olho. Porque se você olhar pelo lado da neurociência, a empatia, né? Que é a questão de você se colocar no lugar do outro, o primeiro contato que você tem que estabelecer é o olhar, né? Você está presente, você está naquela vibração. É claro que aí depende de vários outros fatores, né? E a empatia está super ligada bioquimicamente à quantidade de neurônio espelho, né? Que é a área do cérebro que foi descoberta no século passado, que faz, né? Que promove essa capacidade, essa habilidade do ser humano de se colocar de fato no lugar do outro. Mas eu percebo que as pessoas, de um modo geral, estão muito mais interessadas. Mas como é que funciona essa ferramenta? Como é que eu posso fazer? E mais, em falar. Porque com os aplicativos, a gente esqueceu um pouco da voz, né? E às vezes, uma ligação, uma simples ligação, Nossa, resolve muito problema de ruído de comunicação nas corporações. Não só nas empresas, mas acho que na vida, de um modo geral, né? Então, perfeito.
percebendo é isso, é um interesse maior pelas ferramentas de comunicação um interesse em se aprimorar nas suas habilidades de comunicação também, né? De se fazer entender. E aí a gente chega já perto da empatia, porque quando você quer entrar na vibração no canal do outro, né? Isso já é uma atitude empática, né? Porque a Sem dúvida. comunicação, ela vem do latim compartilhar. Para compartilhar, você precisa ter duas pontas que estão na mesma vibração. Eu emito uma mensagem aqui e alguém não entende, a minha comunicação está um fracasso, né? Então, se eu falo e as pessoas estão naquela sintonia, têm um interesse, a gente está estabelecendo de fato uma comunicação. Então, de um modo geral, é isso que eu venho percebendo dos gestores. E muito feliz, né? Não só pelo lado dos colaboradores, mas pelo lado dos clientes também, né? Sem dúvida. Você sabe que eu até falei isso com você na nossa. Opa, caiu? Não. Não, a gente conversou sobre. A gente conversou. Mas tá tudo bem aí? Tá. A gente conversou até sobre isso na nosso papo prévio, né? E eu falei que eu comungava da mesma visão que você. Porque eu, do meu lado, né, na medida em que eu me coloco como uma pessoa que também está se relacionando com as empresas para desenvolver essas competências, eu também percebo positivamente o quanto que o interesse desses líderes cresceu, né? É um movimento interessantíssimo, né? Talvez no primeiro momento a gente olhasse como uma escassez, caramba, como é que vai ser agora? Mas de repente uma consciência se abriu. E eu percebo nitidamente, amanhã mesmo, por exemplo, eu tenho uma conversa com um líder de uma organização extremamente conhecida, e que ele falou assim, olha, eu nunca dei bola para isso, Deise. E eu queria conversar com você, porque eu não sei nem por onde começar. Né? Como eu me comunico melhor com a minha equipe. Então, assim, corroboro perfeitamente com a tua abordagem de que há um despertar, há uma necessidade nova, há um interesse por desenvolver uma competência de conexão, né? É a comunicação com conexão, né? Que é muito mais amplo do que uma live, do que um aplicativo, mas certamente esses mecanismos são fundamentais agora para que a gente possa fazer com que essa comunicação aconteça. É a velha e conhecida ou fazer o alinhamento da comunicação, né? O que eles estão buscando nesse momento é alinhar a comunicação. Que eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que estão na live que vivem isso no dia a dia e como é difícil alinhar a mensagem, né, nas organizações e fazer com que ela seja bem compreendida, evitar os ruídos. Isso é missão hercúlea, né? De todo profissional de comunicação e acho que de RH também, né? Sem dúvida. A gente está cheio de gente de comunicação e RH aqui. Muita gente, né? Então agora, eles sabem do que a gente está falando. Sabe muito. Cleverton acabou de falar sobre a importância dessa comunicação. Renata Mondelo aqui falando também que o papo está super legal, que é uma mega profissional da área de comunicação também, atuando na Petrobras. Então é isso mesmo, acho que o povo aqui tá na mesma página que a gente. Que bom. Suzana, a gente elegeu aqui algumas perguntas, né? E aí eu também estou aberta ao nosso público. Mas assim, a primeira questão que eu queria te falar é assim, dentro desse processo que você até já abordou da transição digital, do uso de ferramentas de comunicação, e até mesmo, né, extrapola, por exemplo, na minha área, treinamento agora online, né, tá aí para, enfim, suprir essa necessidade que a gente tem de capacitar as pessoas. O que você avalia que veio para ficar? Bom, eu acho que veio para ficar, quebrou essa barreira de que as pessoas não são produtivas no home office. E isso eu vejo com muita felicidade, porque eu trabalho em home office há 8 anos, né? Eu também. E assim, às vezes você vê, eu tenho amigos, né, que levam até o trabalho 2h30, né? Então, aquele deslocamento já extenua tanto a pessoa, que a pessoa já chega ali com, que nem um celular, ela já chega com 60% da bateria, né, para começar o trabalho. E eu acho que assim, o home office ele requer uma disciplina, é fato, né? Mas quando você começa a se adaptar com a ferramenta, né? Começa a se ambientar,
você fica muito mais produtivo. Eu tenho relatos de amigos que falam assim, nossa, eu estou produzindo muito melhor porque o telefone não toca, as pessoas não me chamam, não entram na sala, e aí eu consigo desenvolver uma ideia. Então, eu acho que essa capacidade das empresas entenderem, dos gestores, né, principalmente entenderem que podem confiar na equipe e que a equipe vai ser produtiva onde quer que ela esteja, eu acho que acho que foi um ganho, infelizmente, assim, no momento não O é pessoal tá feliz. concordando com você, tá? Domingos, Angela Vegas, Mari, Cristiane, um monte de gente aqui, ó, só assim. Ah, é isso. Então, assim, eu acho que é muito bacana quando você vê um gestor elogiar um colaborador e falar assim, nossa, que ideia bacana que você teve, como foi produtivo, como você respondeu rápido, porque as pessoas podem ficar focadas ali, né? Não precisam estar fechadas no escritório, não precisam estar acorrentadas ao meio físico ali, presencial, para que elas sejam produtivas, criativas, colaborativas, trabalhem em equipe, né? Eu acho que esse foi um dos ganhos que a gente observa nesse período. Sem E eu dúvida. acho Eu, que para por favor. ficar, eu acho que veio para ficar essa questão de que você diminuir as reuniões, porque quando você faz uma reunião virtual, ela é mais curta. Não sei se vocês têm percebido isso. Graças Mas a Deus. ela é mais curta. E eu tenho percebido também que ela fica melhor se você fizer um roteiro prévio, que nem a gente faz com um roteirinho de vídeo mesmo. E aí você distribui o roteiro para todo mundo sabe mais ou menos quanto tempo vai ter para explicar a sua ideia. Uma coisa assim, TED Talks. Ah, eu tenho 5 minutos para apresentar esse projeto. As pessoas treinam antes, vão para ali e a reunião fica mais produtiva. Sem Então, eu dúvida. acho que esse exercício de que confiar na equipe e saber que as ferramentas e tecnologias estão para ajudar e que você pode ter ganhos de produtividade, eu acho que é realmente um resumo do período, assim. Eu concordo muito com você. E aí, até trazendo essa perspectiva, eu acho que ampliou a questão da confiança, né? Sim, sim, dança nas equipes. Eu acho que ficou assim bem claro de que meu funcionário está em casa, então ele está bom, agora nem pode, né? Está na praia, está na piscina. Não, não está, ele está focado ali, né? É trabalhar de tanto a tanto. Você tem mais do que o horário, você tem uma tarefa para cumprir, então vamos Perfeito. cumprir, né? Nem que a gente passe um pouquinho, mas assim, a gente tem que cumprir aquela meta. E aí eu acho que essa questão da confiança é fundamental, né? Por... Super legal, super legal. Tem o pessoal que está colocando, a Ângela trouxe aqui um aspecto, a Ângela Vega, que é da Petrobras, falou assim: o tempo que a gente se deslocava, a gente usa para cuidar da gente, né? Isso. Fazer as nossas coisas, porque a gente sempre deixou de lado, né? E a gente sempre se dedicava tanto só ao profissional, e agora a gente pode talvez equilibrar um pouquinho mais, né? E mesmo dentro da corporação, você se desloca para uma sala de reunião, que é em outro andar. Aí você vai para outro andar. Aí você espera todo mundo chegar. Naquele meio tempo, tudo bem que você leva o seu laptop, você leva, né, o equipamento, mas você não tem privacidade. Você está na sala ali. Se você está na sua casa, no seu ambiente, você já resolveu umas 5 coisas antes da reunião começar, antes de todo mundo entrar na live. Sem dúvida. Sensacional. Super. Uma coisa que eu queria também te ouvir é uma coisa que eu especialmente tenho muito interesse, que é um tema que eu trabalho diretamente, até estou trabalhando num livro sobre isso, que acaba sendo essa questão da experiência do cliente e a experiência do colaborador, né? Que a gente chama do employee experience, que impacta diretamente a experiência do colaborador. Então, nessa ótica, a gente até olhou aqui sobre as duas perspectivas. Como é que você está vendo hoje a experiência do consumidor e a relação das empresas com os seus consumidores? E aí depois a gente fala para dentro da relação também com os seus colaboradores e com os seus líderes, né? Então, eu queria te ouvir o seu olhar nessas duas questões. Como é que as empresas hoje estão se posicionando? Como é que você está vendo isso? Como é que é o processo de comunicação com os seus consumidores? Ou até mesmo com a sua cadeia de valor, caso você queira ampliar. Então, eu gosto de histórias, né? E eu adoro quando os entrevistados me contam uma história. Que eles falam assim, eu vou te contar uma história. Pronto, meu cérebro já focou, né? Já despertou a atenção. E aí eu ouvi também uma história de um CEO, né? De uma cadeia de alimentação, de varejista de alimentação, falando uma coisa sensacional, né? Quer dizer, sensacional, que eu acho que é óbvia, mas né, que bom que os gestores estão pensando nisso. Que ele falou que ele estava numa reunião para discutir jornada da experiência do cliente. E aí todo mundo falando, aí que ele parou e ficou pensando, gente, mas
isso tudo que a gente está falando é o que o meu cliente quer mesmo? Será que isso é importante para o meu cliente? Porque ele falou, olha, agora o dinheiro do meu cliente, o tempo do meu cliente vai ser reduzido. Então, ele vai empregar naquilo que ele realmente achar que traz valor para ele. Né? Então, a gente tem que entender muito bem quais são os anseios desse cliente. Em vez de a gente ficar aqui numa reunião de jornada do cliente, em vez de criar um app, ele falou assim, eu não vou criar um app para ficar enchendo a caixa do meu cliente de push, porque na hora que ele tiver que tirar esse app do celular, né, É o primeiro. é o primeiro que vai, né? Se eu não entregar nada para ele, que ele fale, isso aqui me interessa, ele vai me deletar. E aí, para eu recuperar essa credibilidade, aí eu vou gastar muito mais energia. Então, eu vejo, de um modo geral, quem lida com varejo, muito preocupado com questões sanitárias, né? De mostrar que existe uma proteção, que a empresa Sem está se dúvida. antes de tudo, com seus próprios colaboradores, né? Eu vejo as empresas muito empenhadas em salvar vidas, né? E salvar as vidas dos colaboradores. E mostrar que aquele ambiente, ela está fazendo tudo para que aquele ambiente seja o máximo possível seguro. Claro que a gente não sabe o que vem ainda, né? Mas eu vejo as empresas muito preocupadas em fazer com que o cliente se sinta o mais confortável possível em qualquer canal que ele escolha. Se ele quer um presencial, ok, a gente vai entregar para ele. Esse mesmo CEO falou uma outra coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, não vou entregar um produto que ele compra dentro do salão se eu não souber que ele vai chegar na casa do cliente com aquela mesma qualidade como se ele tivesse acabado de tirar do balcão. Eu prefiro não correr o risco, eu não quero vender, eu prefiro não vender a correr o risco dele pegar um produto que ele vai fazer a comparação e falar assim, puxa, mas não é o mesmo produto. Eu quero entregar a mesma experiência para ele, qualquer que seja o canal, que é o que eles chamam de omnichannel, né? Da experiência do cliente em qualquer plataforma. Então, eu vejo que existe uma preocupação porque ele sabe que a disputa vai ser acirrada, né? Agora, você vai empregar mesmo, você vai fazer uma compra, você vai repetir uma compra, se você, de fato, estiver satisfeito com aquele, não só com o produto, mas também com o atendimento. Eu falo por mim, eu fui fazer uma compra num supermercado e aí tinha ali a opção, né, para você marcar o dia, ok, e os horários. Aí eu marquei, eu falei, nossa, que legal, né? Porque o supermercado não vai chegar naquele susto que você está saindo do banho, pelo amor de Deus, e cadê a máscara e onde está, né? Sim. Tem isso, né? Não deu nada certo. Eu marquei, o horário que eu marquei era de 3 às 7 da noite, 3 da tarde às 7 da noite. Eles chegaram ao meio-dia. Porque era mais fácil para nossa rota. Aí eu falei, mas não te atendeu, né? Mas não me atendeu. Né? E aí depois, essa mesma empresa fica me mandando pesquisas para eu colaborar e dizer o que eu acho. Aí eu falei, eu acho que é melhor eu não nem falar mais nada, entendeu? Porque eu fiz a minha reclamação, mas assim... Então, eu acho que esse tipo de... Se você oferece na sua página um horário e o consumidor escolhe aquele horário, respeita, né? Eu acho que é um mínimo que você pode empenhar nesse momento, né? Tem uma provocação aqui, Suzana, não quero interromper, não, mas eu achei legal. A Fernanda Zardo está falando que ela acha que as empresas estão mais benevolentes neste momento, mas que ela não acredita que elas vão manter isso pós-crise. Eu queria ouvir a sua opinião. A gente fazer exercício de futurologia aqui, acho que é difícil até para cartomante, né, no momento. Até para taróloga, né? Mas eu acho que elas vão se empenhar conforme olhando a receita delas. Eu acho que as empresas vão falar, eu estou caindo em determinada região geográfica. Por que será? Quem é o meu concorrente ali? Eu acho que agora essa questão da concorrência ela vai ficar cada vez mais acirrada. E se você começar a cair mesmo receita, cair consumo, aí eles começam, eu acho que tem uma preocupação grande, né, com o que eu vou fazer para melhorar, o que eu vou fazer para recuperar. Realmente, eu também não sei se vai durar essa lua de mel, né, vai durar pouco tempo, ou esse início, né, de namoro, mas a gente não sabe. O que eu vejo, o que eu percebo é ferramentas. Esse CEO, por exemplo, ele criou uma ferramenta digital para moldar um raio geográfico de até onde aquele produto conservava a consistência, né, a temperatura, onde ele podia entregar.
Isso é bem legal, né? Isso é bem Muito, legal. muito. Agora, se todos vão fazer isso, né? Ou se o É. supermercado que eu fiz as compras vai continuar, eu vou pedir entrega para de 4 às 7, ele vai me entregar 8 da manhã, aí eu realmente aí a gente não sabe. Mas eu espero Mas que isso eu sou otimista, sabe? Eu acho eu que a gente foi também. muito chacoalhado em questões impensadas antes, né? Impensáveis antes. Eu acho que algumas lições, evidentemente, pode que ser que o comportamento não seja 100% esse, mas eu percebo que as grandes organizações estão, de fato, preocupadas com Sim, essa fidelização, entendendo que algumas práticas não fazem mais sentido, se reinventando como empresa, né? Tem um termo que eu gosto muito, que é o termo do empreendedorismo, que é pivotar. Então, estão pivotando seus negócios, seus modelos de negócio, porque tem coisas que não ficam, não se sustentam mais. Até é. pela incerteza que a gente está vivendo, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver num ambiente inseguro. A gente não tem certeza se vai ser um ano, 6 meses, quanto tempo mais. E eu acho, sim, eu tenho uma visão, espero manter meu otimismo, porque eu tenho uma visão de que a relação com o cliente, de alguma forma, mudou. Para cada um no seu nicho, no seu segmento, no seu produto, eu acho que eu sinto comigo, entendeu? A maneira como os meus clientes estão se relacionando comigo é completamente diferente do que há 4 meses atrás. Estão sendo muito mais cuidadosos, estão sendo muito mais exigentes, estão sendo muito mais criteriosos com algumas coisas, estão tirando os supérfluos, indo no que é mais objetivo, Sim. mais. Então, eu acho que tem uma perspectiva de mudança real, né? E que isso vai interferir na relação das empresas com seus consumidores. Eu tenho essa visão. Talvez daqui a um ano a gente pode fazer essa live de novo, Suzana. E a gente faz um balanço, né? Eu também acredito. Eu acho que, assim, momento de crise, e a gente está vivendo uma crise, eu acho que para toda a nossa geração, sem precedentes, né? Se não. Eu brinco assim, né? Eu brinco, né? Que a gente tem que manter um certo humor no meio do caos, né? Eu falo, gente, se não Tem, aprender agora, só com meteoro, né? Vem um meteoro, destrói tudo e começa tudo de novo, né? tá. Voltamos para o Big Bang, né? Porque esse é o momento do aprendizado, né? É Eu nesse acho. momento da diversidade que a inovação, se reinventar, buscar alternativa. Alternativa não significa nenhum um investimento a mais, mas uma reorganização, né, de orçamento, de equipes, né, de competências dentro de equipes, né? Sem Eu acho dúvida. que é o momento de olhar. A gente não faz arrumação em armário, né? E a gente não Exato. olha. Isso aqui tá bom, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso usar mais. Eu falei, nossa, eu descobri essa peça maravilhosa, né? Que Sem eu nem dúvida. lembrava mais. Eu acho que com equipes e colaboradores assim, é voltar e fazer análise SWOT das pessoas, né? Todo mundo tem forças, fraquezas, desafios, oportunidades, né? E aí você equilibrar isso nos mixes. E aí as pessoas conseguem trabalhar em time. Porque os grandes treinadores de esporte, né? Se você olhar assim, Sim, sabe, né? E assim, um jogador, ele é um ótimo volante, mas ele ataca bem também. Mas o que ele é melhor? Eu tenho um fulano que ataca melhor, então eu deixo ele como volante. E é isso, sabe? Eu acho que tem que olhar mais para a equipe, né? Olhar sem com cuidado, dúvida. com carinho, né? Tem uma coisa que a Mariana Tender colocou aqui que eu concordo muito, que assim, entre todas as lições, eu acho que a gente está aprendendo também a lição da transparência, né? Exato. Então, da verdade, né? De colocar isso de uma maneira muito clara para o seu consumidor ou para o seu público interno, não importa. A gente está agora focando, essa pergunta foi muito focada pelo lado de fora, mas é a reputação da empresa que está em jogo Sim. também, né? Eu acho que mais do que nunca as reputações estão sendo realmente consideradas, estão sendo avaliadas. A gente está fazendo uma separação do joio e do trigo, né? Do tipo assim, poxa, eu Exato. quero me relacionar com essa empresa, mas essa daqui, com esse supermercado que não me atende no horário que eu quero, talvez eu não tenha uma segunda experiência. Eu vou buscar uma outra com alguém que atenda a minha expectativa. Então, eu acho que a gente também está sendo mais seletivo como consumidor, né? Sim, e aprendendo que isso é bom, né? Que isso não é uma vergonha, porque há um tempo atrás, se você reclamasse, claro, reclamar assim, não, tô falando não, mas
fazer um questionamento plausível. Você era olhada, puxa, você está incomodando. Não, é seu direito, né? Você está ali, está consumindo. E esse retorno para a rede, para o comerciante, que realmente se importa para a empresa, é muito valioso. Quando você tem um consumidor que se dispõe a gastar um tempo dele para te dar um feedback, para te dizer por que ele não está satisfeito, eu fico pensando, eu como consumidor, eu falo, gente, por que essa pessoa não está me aproveitando aqui agora, nesse momento que eu estou disposta a falar? Né? Então, Exatamente. isso é muito valioso. Isso vale mais do que 500 surveys que você faz para Não tenho espalhar dúvida. nas redes sociais, né? Porque Tem até você aquela máxima, né? Que quando você está feliz, às vezes você não compartilha, mas quando você está insatisfeito, você compartilha para 3, 5, 10 pessoas e isso cria uma corrente, né? Então, é exatamente aproveitar isso para rapidamente. A gente tem falado tanto de métodos ágeis, né? Rapidamente tomar uma decisão, fazer um ajuste no seu processo ou na sua forma de se relacionar para poder ter um resultado diferente, né? Com certeza, eu acho isso também. Então, eu acho que esse é o momento das empresas tomarem essa decisão de agir assim, né? Valorizar. E valorizar também o colaborador, porque todos esses anos que eu trabalhei em empresa, fora de empresa, como consultora, né? Como pessoa de comunicação, o que eu via muito nas pesquisas de clima é que as pessoas não falam que elas estão de fato sentindo e vira uma ferramenta sem função nenhuma, né? Então, quando você tem esse diálogo, quando você tem essa transparência, com todo mundo ciente que é ser humano, que ninguém vai solucionar os problemas do mundo, que ninguém ali é Hércules para fazer os 12 trabalhos, né, brilhantemente, mas que está todo mundo na mesma corrente de vamos melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar, né? O que a gente pode fazer para melhorar a equipe? O que a gente pode fazer para melhorar o retorno que a gente dá para o cliente? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação com os fornecedores, né? Para que a entrega para a gente também seja mais ágil? Eu acho que é esse olhar que aí a gente volta para a empatia, que é como é que você está... Lembra que o Facebook, há um tempo atrás, botava assim, como você está se sentindo hoje, né? Assim, eu acho que essa pergunta jogada ao Léo, ela não, ela perde o sentido. Mas quando você senta com um colaborador e me fala um pouquinho como é que você está hoje. Porque antes de iniciar uma reunião, você sabe que aquela pessoa já está no momento de fragilidade. A sua abordagem de assuntos mais sensíveis, ela tem que ganhar uma outra estratégia. Né? Ou então Aliás, até adiar. tem uma autora, Suzana, que eu adoro, e certamente o nosso público aí conhece, e você também, que é a Brené Brown. Ela diz uma coisa que eu amo, que ela diz assim, líderes precisam prestar atenção aos sentimentos da sua equipe. Né? É uma frase dela, que eu gosto de cunhar, porque a gente até fala isso, né? Mas eu gosto muito quando ela fala isso, porque ela associa a vulnerabilidade, né? Então é isso, líderes precisam prestar atenção nas emoções, nos sentimentos, e esse é o grande papel de um líder, né? Sim, e mesmo quando a pessoa está feliz, se ela está no bom momento, aquela pessoa está com a produtividade, assim, ela pode produzir, ela pode puxar, ela pode ser um líder dentro do time dela, né? Então, é exatamente isso, olhar para as competências das pessoas. Eu tenho uma amiga que trabalha numa organização e ela é assistente executiva, que ela falou, puxa, é um absurdo marcarem uma live com a gente o assunto. Então, assim, sabe, são pequenas coisas que você pode fazer um convite, falar dos assuntos que vão ser abordados, para as pessoas se prepararem, porque aí você desperdiça muitas ideias muito bacanas que podiam surgir ali, porque a pessoa já vai para aquele encontro assim, não me valorizou, não me disse nem qual é o assunto da reunião, eu não vou. Aí você já trabalha na reação, né? Em ação e reação. Então, eu acho muito importante isso, essa questão de o seu funcionário não é um robô, né? Ele é um ser humano. E seres suscetíveis, seres humanos têm variações, né, de sentimentos e humor, são coisas fantásticas. A gente já está nos finalmente. Eu acho que a gente acabou realmente traçando aqui já, falando um pouquinho também sobre essa relação com o ambiente interno, né? E eu queria, como assim, última abordagem,
para que você nos desse assim 3 boas dicas, né, sobre a comunicação na perspectiva das lideranças e da empatia também, né? Então, assim, que boas dicas a gente poderia dar para líderes que estão vivendo todo esse processo que a gente já comentou, daqui para frente. Como é que eles devem atuar para serem mais empáticos, para terem uma comunicação mais efetiva com as suas equipes? Bom, acho que um primeiro a gente já falou, né, que é conhecer a sua equipe, né? Conhecer e principalmente conhecer as dificuldades, né? Porque quando você conhece, quando está todo mundo trabalhando na positividade, né? Ah, eu sei fazer isso e tal, mas quais são as limitações, né? São limitações que eu posso resolver? Porque às vezes são limitações que não adianta, né? Você não vai conseguir resolver aquilo, mas às vezes a pessoa precisa só de um treinamento, ou ela precisa de outro modo de trabalhar, né? O home office mostra isso, né? As pessoas podem ficar mais produtivas. A segunda coisa que quando eu estudei, fiz a pós em neurociência, e antes, intuitivamente, né? Eu até estava lendo num livro assim que citava o Milor, né, dizendo que a intuição é uma ciência que não está na academia, né? Mas acho que a gente tem que seguir muito a nossa intuição. E eu, intuitivamente, como profissional de comunicação, antes de fazer a pós em neurociência, eu sempre começo uma conversa elogiando. E aí, depois que eu fui fazer, que eu fiz a pós, eu descobri que existe no nosso sistema, né, nervoso central, em todo a região, em várias regiões, né, do cérebro, você trabalha que tem a química da felicidade, né, que são os neurotransmissores modulares, que é a ocitocina, a dopamina. Então, e quando tem esses hormônios, né, funcionando como neurotransmissores equilibrados, você fica feliz. E grande parte deles funciona com a questão ligada ao sistema límbico, que é da recompensa. Então, se alguém te elogia, aquilo te dá né, já abre ali. Você já se conecta com aquela pessoa. Se você começa uma conversa já pegando muito prático, né, muito enfático, pegando num ponto fraco daquela pessoa, ela vai se fechar. Eu não sei quem está ouvindo a gente se já passou por essa experiência, mas assim, acho que é 99,9% as pessoas ficam mais arredias, né? Ou Sem elas dúvida. se fecham numa disputa, né? Fica Aliás, só para complementar, essa é a premissa da comunicação não violenta, né? Todas as vezes que eu falo algo para você que, de certa forma, fere o seu sentimento, a sua identidade, ou que não vai de encontro a uma expectativa sua, a tendência é que você se feche ou seja violento comigo, né? Então, é isso Sim. mesmo. A gente reage a isso negativamente, né? Exatamente. Então você abre um canal ali para que todo o resto que você vai falar depois, aqueles canais, aquela pessoa está receptiva aqui, né? E vai entender de uma forma. E assim, eu acho que de um modo geral, eu pratico ainda também, né? Porque em momentos que eu tinha cargo de liderança, chefia, tinha demanda de todos os lados. Aí eu sentava uma hora, fazia 5 respirações profundas e falava assim: meu Deus, por onde eu começo? E aí também eu ouvi uma dica uma vez muito interessante, que é o seguinte: se você tem várias funções, começa pelas mais fáceis. E aí eu acho que isso é uma questão que as lideranças podem passar para suas equipes. Primeiro, estabelecer prioridades, mas estabelecer prioridades com sentido, né? Que fulano faça isso. Se a pessoa ganhar aquela tarefa, o rendimento não vai ser bom. No momento em que ela entende que faz sentido para ela, aquilo ali precisa ser feito, e que aquilo ali não seja gostosinho, mas tem que ser feito porque faz parte de uma engrenagem, e que tudo vai melhorar, e também para melhorar para todo mundo, ela passa a se sentir responsável pela mudança, né? É muito diferente de você chegar assim, fulano tem que fazer isso, mas tem que fazer por quê? Né? Então, eu acho que muitos líderes acham, mas eu vou gastar tempo, eu não tenho satisfação. Desculpa, tem sim. Né? Aí está a diferença entre o gestor, simplesmente. Perfeito. O líder, Perfeito. ele tem
tem uma equipe, né? E para essa equipe abraçar as ideias dele, elas têm que entender o sentido daquelas ideias. Então, eu acho que é uma questão de você explicar. E a gente volta para a questão da transparência. Ser transparente, explicar o que tem que ser feito, por quê, e falar, olha, tudo bem. Então, assim, chefe, por onde eu começo? Aí ele vai falar, olha, minha prioridade é essa, você pelo que você achar que você desempenha melhor. É como prova, é como quando a gente está fazendo uma prova, a gente não faz as questões que a gente sabe com o pé nas costas. Sem e deixa dúvida. talvez as mais difíceis, Essa é uma né? super dica que os processos de gestão de tempo, os métodos ágeis hoje trazem exatamente isso que você está falando, né? É você dar conta daquilo que está mais fácil de você realizar e partir gradativamente, priorizar dessa forma, né? Para você começar a ter resultado, né? Isso. E aí o teu cérebro começa a entender que eliminar e matar. Ui, aí você tem uma descarga ali de serotonina, entendeu? Entendi. Né? Porque você se sente feliz que você realizou Sem aquela dúvida. tarefa e motivado para fazer para a próxima, né? Eu acho que são três coisas muito básicas, assim, né? Talvez não custa, você não precisa comprar uma ferramenta sofisticada para fazer isso, mas eu acho que tudo parte da questão da comunicação e da forma como você se dirige às equipes, né? Maravilhoso, Suzana. Eu brinco sempre, são líderes que estimulam ocitocina, serotonina e não consigo cortisol te nas ouvir de novo. pessoas, né? Ah, Conseguiu? Não, líderes que estimulam ocitocina, serotonina, mas não nada cortisol nas cortisol pessoas, né? A parte que não danifica sim. a saúde, O né? cortisol. Isso, exato. Muito bom. Bem, estamos chegando ao finzão mesmo, aqui apertadinho. Eu queria te dar um espaço aí para um recado final. E aí eu queria fazer nos últimos minutos a chamada para a próxima live. Agradecer muito, Suzana, a tua participação, a tua generosidade. Imagina, eu me senti muito honrada em fazer parte dessa comemoração e de falar de um tema como você, que tem anos de experiência e que tem muito conteúdo, eu acho muito interessante. Eu acho que, assim, um recado é vamos olhar para as capacidades de seres humanos que nós temos. Nós temos muitas ferramentas, né? E a gente não precisa de uma ferramenta de RP sofisticadíssima, né? De um sistema de cloud, né? A gente tem a nossa própria cloud, que é a nossa conexão humana, né? Então eu acho que a gente tem que investir nisso. Lindo, lindo. Amei, amei. Vou até plagiar essa sua frase, Pode usar. evidentemente dizendo a autora, pode ter certeza. Eu adoro o respeito autoral. Muito Pode bom, usar, gente. Olha, querida, um prazer enorme. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E é isso mesmo, essa informalidade aqui dos nossos probleminhas, porque a gente não está livre disso, mas o grande barato é fazer isso com verdade. E eu queria convidar todos para a próxima quarta-feira. A gente vai ter a Marie Bendlac, que é uma brasileira francesa, né? Na verdade, ela é francesa e se radicalizou aqui no Brasil, radicou aqui no Brasil há 11 anos. Não violenta, tem uma formação também incrível, até por Harvard, em Coaching Psychology. E a gente escolheu como tema falar dos 7 passos das conversas difíceis. Quem me conhece sabe o quanto esse assunto também está na nossa pauta, né? A comunicação não violenta, a empatia, as conversas difíceis. Então, a gente escolheu essa temática para a próxima quarta-feira, às 21 horas. Também uma grande honra receber a Marie. E eu espero vocês com a gente também aqui. E se puderem, contem para 3 pessoas, porque assim a gente aumenta essa corrente do bem. Um beijo enorme, obrigada a todos e até quarta-feira.